Saúdes, amados, com a paz do Senhor. Queridos, graças ao nosso tão amado Pai que nos concedeu, que pela sua infinita graça e misericórdia, nós estivéssemos aqui mais uma vez, fazendo o nosso pequeno culto para o nosso canal do YouTube. E nesta manhã, que hoje não estou gravando à noite, estou gravando pela manhã da sexta-feira, dia 28, nesta manhã nós estamos fazendo isso. Portanto, amados, daqui em diante, nós estamos iniciando a gravação de mais um vídeo para o nosso canal, que nada mais é um pequeno culto que nós vamos fazer nesta manhã, né? Agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, pelo seu tão grande cuidado para conosco, que nos concede, queridos, que depois de muitas provações, o Senhor tem nos preparado para levar adiante esta tão grande obra. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E este canal é da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Glórias a Deus, amados. Vamos orar, iniciando o nosso pequeno culto agora desta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai infinito e misericórdia, ó Pai Santo, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede. Ó Pai Santo, mais uma oportunidade, ó Pai, que muitas pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, alcançados pela Tua graça, alcançados pelo Teu poder, meu Pai, que muitas pessoas terão a chance de ser libertos do engano, meu Pai querido, de ter o entendimento da Tua palavra, o conhecimento não só da Tua palavra, mas do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia para cada um de nós. Ó Pai Santo e amado, que nesta oportunidade, ó Pai, nós venhamos sentir da Tua presença, fazendo a Tua obra através de nós, meu Pai Santo, porque Tu és amoroso, Pai, Tu és maravilhoso, ó Deus amado, o Teu amor é sem limite, ó Deus, tão maravilhoso, ó Pai, que pela Tua graça, Pai amado, Tu nos concede, ó Deus Santo, esta grande oportunidade de nós falarmos contigo, termos contato contigo e assim, ó Pai, receber, ó Pai Santo, a Tua atenção, o Teu carinho, ó Pai, o Teu retorno, Pai Santo, espiritual para conosco. Ó Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo, que seja assim, Jesus querido, faz a Tua obra nesta manhã, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus, vai alcançando os corações daquele que tem esperança, ó Pai, de Te ouvir, ó Pai Santo, de Te receber, ó Jesus, de receber de Ti um socorro, uma graça, uma bênção, meu Pai amado, algo maravilhoso, Senhor, nas suas vidas, suprindo toda e qualquer necessidade. Jesus querido, faça isso através deste canal, ó Pai, através desta pequena obra, deste pequeno culto, Jesus querido, que Tu estás realizando através de nós. Espírito Santo, esta obra é Tua. Faz, Espírito Santo, conforme o Teu querer. O Espírito Santo vem nos dar todo o entendimento da Tua palavra que tu estás nos concedendo nesta manhã. Que os corações estejam preparados para receber, para ser totalmente tomados por Ti, totalmente, Espírito Santo, habitados por Ti, libertos, purificados, limpos, Espírito Santo, para ser morada Tua, exatamente aquilo para que nós fomos formados. Espírito Santo, faz isto através desta palavra nesta manhã. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, agora nós vamos ler a palavra que o Espírito Santo nos deu para falar conosco nesta manhã e para estar nos ensinando ainda mais a respeito dele, a respeito do Pai e do Filho. Vamos ler a palavra que está contida no livro de Gênesis, no capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, do 1 ao 37. E o versículo 1 diz assim: E aconteceu que ao fim de... A epígrafe.
A epígrafe diz: José interpreta os sonhos de Faraó. É sobre esta passagem, queridos, que nós vamos estudar nesta ocasião. O versículo 1 diz: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito turbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao seu estado, ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: Mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, eu ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó,
para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê entendimento sobre tudo aquilo que Ele quer nos ensinar nesta manhã através desta palavra. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, por esta porção tão maravilhosa da Tua palavra. O Espírito, Tu queres falar conosco tão profundamente, tão espiritualmente. Portanto, Espírito Santo, faça isto, Santo. É a Tua vez, querido, porque esta obra é Tua, quem faz é Tu. Nos dá entendimento, que esta palavra venha entrar dentro de nós, na mente, no corpo, na alma, enfim, que esta palavra inude o nosso ser, inude completamente. Espírito Santo, tira todo o impedimento que queira impedir que a Tua obra nas nossas vidas seja feita através da Tua palavra. Vai impedindo, Espírito Santo, que esta palavra alcance quem Tu quiser alcançar, profundamente, espiritualmente. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus, amém. E amém, Senhor, glórias a Deus. Queridos, talvez você pense que é muita palavra, né? É uma passagem muito grande. Este é o ministério, queridos, Igreja Pentecostal Primitiva. Este ministério, queridos, ele tem 3 pilares: o louvor, a palavra e a oração. O louvor para atrair a presença de Deus, a palavra para trazer o conhecimento, e o Espírito e a oração para que nós tenhamos contato com o sobrenatural e para que o Espírito Santo venha fazer a sua obra através de nós e no meio de nós e por nós. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, vamos iniciar o nosso ensinamento de hoje, começando pela nossa epígrafe, que já nos diz no que assunto esta palavra trata. Esta palavra trata da vida de José depois que ele saiu, do momento em que ele foi chamado da cova até a posição que ele assumiu, aquela posição para a qual Deus o preparou. Esta palavra, queridos, ela faz um resumo do momento em que Deus tirou José da cova. Ele estabeleceu sobre aquilo para que Deus veio preparando durante toda a sua vida, toda a sua trajetória. Toda a vida de José está contida no livro de Gênesis. E este capítulo 41, ele relata apenas esta parte, que fala a respeito da saída de José da cova e até o seu estabelecimento no cargo que o próprio Deus lhe entregou através de Faraó. O primeiro versículo diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Queridos, vamos fazer uma análise neste primeiro versículo, na frase que diz, na parte que diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto do rio. Queridos, 2 anos inteiros levou do momento em que os empregados, os criados de Faraó entraram naquela cova junto com José. 2 anos inteiros levaram para que Deus viesse dar um sonho a Faraó. E por meio deste sonho espiritual, Faraó chegasse em José para o mandar chamá-lo de lá, para tirar José de dentro daquela cova. Tudo estava minuciosamente planejado nas mãos de Deus.
Mas por que isto, queridos? Porque Deus tinha um grande plano espiritual na vida de José. Parece que o plano de Deus na vida de José era material, não era, amados? Era totalmente espiritual. E é sobre este lado espiritual que nós vamos discorrer este ensinamento desta manhã. Então, queridos, 2 anos inteiros José levou dentro daquela cova ainda, depois que os dois criados de Faraó pecaram contra Faraó, ou seja, cometeram delitos na casa de Faraó e foram mandados para aquela cova. 2 anos inteiros se passaram depois que aqueles 2 criados saíram dali para Faraó ter o sonho e então Deus tirar José dali de dentro. Continuar. O versículo 2 diz: E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado. O 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne e paravam junto às outras vacas na praia do rio. O 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. O 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Queridos, observe este sonho de Faraó. Primeiro ele sonha com 7 vacas gordas. Depois ele sonha com 7 vacas magras. Depois ele sonha com 7 espigas boas e cheias. Depois ele sonha com 7 espigas secas e queimadas do vento oriental. Aquele sonho, querido, era muito claro. Muito claro. Se Faraó tivesse um pouquinho mais de conhecimento, materialmente falando, Faraó já entenderia que se tratava de coisa boa e coisa má ao mesmo tempo. 7, o número de Deus, né? Mas como ele não conhecia Deus, ele não ligou uma coisa na outra. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas secas. Vacas era o animal que era criado ali no Egito. Milho, né? Eu não sei se era espigas de milho, eu acredito que de milho. Então, o que aconteceu, queridos? Já era para ele ligar uma coisa na outra, que aquele sonho estava falando que coisa boa não viria. Porque se fosse só coisa boa, ele não sonharia com as vacas magras, ele não sonharia com as espigas feias, o negócio não era bom. De modo que aquilo trouxe uma grande curiosidade, uma grande preocupação a Faraó, até porque aquele povo ali era ligado nas trevas, no lado espiritual do mal das trevas. Ele era cercado de pessoas ligadas às trevas, né? E o lado espiritual para eles era muito forte, queridos, porém, das trevas. Então, o que aconteceu aqui? Faraó, ele ficou muito preocupado e Deus mesmo se encarregou que aquele sonho preocupasse a Faraó. Este sonho, ele não sonhou de uma vez só, ele teve 2 sonhos e os 2 sonhos eram a mesma coisa. O que era aquilo? Deus mesmo, espiritualmente falando, preocupando a Faraó, usando do lado espiritual para se comunicar com Faraó. Então, queridos, continuando. E aconteceu, 8, e aconteceu que pela manhã o seu espírito turbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios,
E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Queridos, a perturbação que sobrecaiu a Faraó era muito grande. A preocupação era muito grande, que ele chamou todo mundo que ele achava que era capaz de lhe esclarecer aquela situação. E quem eram? Como se tratava de uma situação espiritual, quem Faraó chama? Os magos, os feiticeiros, os encantadores e todos os que moviam com o lado espiritual das trevas em torno de Faraó. Por quê? Porque o Egito era dominado pelas trevas e era comandado pelas trevas. Mas acima de tudo estava Deus, que comandava também as trevas. E a hora que Deus quisesse intervir através das trevas, Deus também interviria. Tanto é que colocou José no Egito e naquela ocasião deu aquele sonho a Faraó. Já visto que ele já havia dado sonhos também aos criados de Faraó que estavam na cova junto com José, né? Para você ver, queridos, a mão de Deus comandando de maneira sobrenatural até com as trevas. Mas Deus tem alguma coisa a ver com as trevas? A Bíblia diz que ele falou que ele cria o bem e cria o mal. Ele cria a luz e criou as trevas. Tudo pertence a Deus. Tudo está no comando de Deus. E ali não era diferente. O Egito estava imerso às trevas, totalmente seguindo, andando atrás do adversário das nossas almas, que é Satanás. Mas Deus estava no controle, de modo que quando Deus quis intervir naquela situação ali, ele entrou e interveio. E naquele momento, Deus estava fazendo isso mais uma vez, através de Faraó, para tirar José da cova, que até então estava preparado para colocar em execução aquele plano de Deus sobre o Egito, através da vida do Faraó e através da vida de José. O que era aquilo, queridos? Nada mais era o sobrenatural do bem e do mal, né? Entrando em ação. Deus mesmo, o bem, entrando em ação sobre o mal. Entrando e comandando sobre o mal, né? Porque o inimigo, ele vai até onde Deus permite. O inimigo vai até onde Deus deixa ele ir. Mas na hora que Deus quer intervir, o inimigo tem que obedecer, né? Então, continuando aqui, o que foi que Faraó fez? Diante de uma situação espiritual, quem ele chama? Os espirituais. Só que, queridos, detalhe. Aquele povo espiritual do mal, que comandava aquela área espiritual do mal sobre o Egito, que dirigia a Faraó, agora não deu conta. Não teve resposta para dar. E quem era que estava ali? Os 2 criados de Faraó, que outrora estiveram com José na cova. Olha só o quanto Deus é minucioso em fazer as coisas. Quando o Faraó precisou de uma interpretação, precisou de uma resposta, precisou saber o que era aquilo, o que aquele sonho queria dizer, todos os seus que ele mandou chamar para resolver aquela situação não conseguiram. Quem estava ali? Os 2 que há 2 anos atrás haviam estado com José na cova. E o que foi que eles fizeram? Relataram o que havia acontecido com eles na cova, quando eles estiveram lá. E olha o que eles disseram. O 10. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão. O 9. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor,
então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado e a ele fez enforcar. Olha que situação, queridos. Os dois copeiros-mor que estiveram naquela ocasião diante de José na cova, agora foram lembrados. Um já havia falecido, né? Porque conforme José interpretou, assim aconteceu. José interpretou que um morreria e o outro sobreviveria e seria restaurado, né? Recolocado na sua posição. O qual morreu só ficou no relato e o qual sobreviveu estava lá para contar a história. Então, Faraó, que estava tão necessitado de saber o que aquele sonho dele significava, tão perturbador foi aquilo, e mais perturbador ainda ficou quando ele viu que os magos dele, que quem poderia responder para ele não conseguiu, ele ficou mais preocupado ainda. Na mesma hora, o copeiro-mor traz o relato, né, do que havia acontecido com os dois criados dele na cova. E o que aconteceu era exatamente aquilo que Faraó queria. Uma pessoa que pudesse interpretar aquele negócio, porque agora ficou mais sério ainda. Então, para Faraó, uma pessoa que interpretasse aquilo, queridos, era de muita importância. Era de muita capacidade. Por quê? Porque os magos que tratavam da área espiritual de Faraó não puderam lhe dar aquela resposta. Então, uma pessoa que pudesse lhe responder aquilo seria tratado por Faraó como uma pessoa de muita relevância espiritual. Porque aquilo para Faraó ficou tão sério que o pessoal dele, que ele considerava capaz, não conseguiu responder. Então, o que aconteceu? O versículo 14 diz: então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Olha o que aconteceu aqui. Faraó, ouvindo que tinha alguém que podia resolver aquela situação, interpretando a Faraó aquele sonho que ele fez, imediatamente mandou chamar a José. E o que é que Deus faz? Fala para José: olha, tu te prepara, porque é agora, né? A tua vida muda agora. Tu sai do aprendizado para a prática. E José salta da sala de aula para diante do rei, né? Como se ele fosse tirado da sala de aula imediatamente para o seu emprego, para o qual ele foi preparado. Então, queridos, o que aconteceu com José? Eles chamaram-lhe de lá e ele se barbeou, mudou as suas vestes, se preparou. Olhe a pressa. Olhe a pressa de Deus com a vida de José. O preparo foi demorado, mas quando foi para chegar na missão para a qual José foi preparado, foi um pulo, um sonho e tudo se resolveu. Então, queridos, José já veio preparado para não somente interpretar o sonho tão difícil de Faraó, mas para assumir aquela missão espiritual para a qual Deus lhe preparou em todos os seus anos de prova, né? Então, queridos, o versículo 15 diz: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Olha só. Faraó foi claro com José. Ele disse: olha, eu sonhei um sonho
e ninguém interpretou. Mas eu ouvi dizer que tu interpretas, queridos, o negócio não era material. O negócio, a situação, a questão era espiritual. Faraó apresentou para José uma questão espiritual. E José tinha que resolver, porque se tratava de um sonho, em que ele, no seu sonho, recebeu uma revelação espiritual. Ele queria saber o que aquilo significava. Ele era Faraó, ele era o rei do Egito. E aquele sonho comprometia todo o seu reino. Então, queridos, estava em José aquela esperança de Faraó de resolver aquela questão espiritual. O que é que o Espírito Santo quer nos dizer, queridos, com isso neste momento? Deus, queridos, ele nos chama e nos prepara para resolver as questões espirituais entre o bem e o mal. Queridos, nós não fomos chamados para resolver situações materiais. Deus nos chamou e nos preparou, ele precisa nos revestir do seu Espírito Santo, queridos, para combater contra as hortes espiritual do mal. A Bíblia diz que nós fomos feitos por Deus para desfazer as obras das trevas. É espiritual, queridos. Aí você que está ouvindo, que porventura ouvir esta palavra, esta pregação, você acha mesmo que você foi chamado, queridos, para agir no âmbito material? Quem faz isso é religioso. E religioso que não tem contato com as trevas. Porque tem religioso que tem muito contato com as trevas e sabe que está trabalhando para o mal. Mas Deus nos chamou, queridos, para a luz. Ele nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo e assim, através de nós, o próprio Espírito Santo fazer a obra sobrenatural que precisa ser feita para desfazer as obras das trevas sobre a terra e assim resgatar todas as almas que estão presas nas mãos do adversário para que sejam levadas aos céus. Deus não tem outro objetivo, meus queridos, que não seja isto. Jesus não veio ao mundo para fazer outra coisa senão buscar e salvar o que se havia perdido. Mas nós temos que ter consciência de uma coisa. Jesus, queridos, ele veio só passar para nós esta responsabilidade, esta missão. Jesus, ele veio só nos preparar e passar para nós. Quando Jesus veio na terra, ele preparou os 12, que por fim ficou 11. E ele preparou, chamou esses 12, preparou e passou o seu ministério para os 11, que depois foi substituído e ficaram 12 de novo. Mas estes 12, queridos, eles só serviram de exemplo. Eles receberam o legado de Jesus, eles fizeram a sua parte, eles já morreram, já foram ao céu. Agora nós temos que dar continuidade. Veio se dando continuidade até que se levantou a apostasia, agora a apostasia está aí. E quem é que tem que colocar a apostasia no chão e levar, dar continuidade ao evangelho do reino trazido por Jesus? Somos nós. Assim como José, queridos, foi preparado por Deus para fazer aquela missão espiritual sobre o Egito, nós também estamos sendo preparados para o Espírito Santo, através de nós, fazer a sua obra espiritual sobre a face da terra. Quando José foi levado para o Egito, Deus estava só iniciando a sua obra de salvação sobre a terra. Deus estava apenas dando continuidade, passando ali por José, quando o seu plano de salvação estava bem no início. José iniciou. O tempo foi passando, queridos, e agora Deus está terminando. E talvez você pensa, foi Jesus que começou, querido. Jesus só veio trazer o lado espiritual da salvação. Ele só veio trazer o plano de salvação, de como nós seremos resgatados. Mas isto tudo iniciou lá com José no Egito, onde o povo de Israel foi criado ali.
foi iniciado e preparado para receber Jesus. Jesus já foi pegando pela metade. E agora, queridos, chegou a nossa vez, porque Deus precisa terminar o plano da salvação na face desta terra, que é o quê? Ajuntando a igreja que vai ser salva para o arrebatamento. Porque os que vão ficar, quem conseguir, vai chegar no milênio. Quem não conseguir, vai morrer pelo caminho. Mas chegar no milênio vivo, não, querido. Chegar no milênio sendo fiel a Deus. Ainda que não esteja completamente pronto para ir no arrebatamento, mas se ficar, tem uma segunda chance. Permanecer firme em Deus até chegar no milênio. Então, queridos, o que é que esta palavra está dizendo aqui? Que o Senhor está nos preparando para uma grande obra. Nos levantar, para assim como José assumir o controle espiritual do bem sobre o mal nesses últimos dias, queridos, para arrebatar, para tomar a igreja das mãos do adversário e preparar para que o Senhor venha buscar no arrebatamento. Vamos continuar. O 16 diz: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Olha essa resposta de José a Faraó. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Você sabe por quê, querido? José já tinha esta condição de dar uma resposta desta a Faraó, porque José já havia sido preparado. E os anos que José levou dentro da prisão o qualificou espiritualmente para lidar com o sobrenatural. Prova disto que quando levantou-se aquela situação espiritual diante de Faraó, as trevas não conseguiu resolver. E Deus mesmo, se utilizando de Faraó, jogou nos peitos de José. Mas José já estava preparado depois de anos de cova. José estava preparado espiritualmente para dar resposta espiritual a Faraó. José já estava tomado de Deus para ter condição espiritual para mover com sobrenatural e assim dar resposta sobrenatural espiritual a Faraó. Quando ele diz: Isto não está em mim, ou seja, Faraó, já não sou mais eu quem vivo. Agora é Deus quem habita em mim e Ele vai responder para você. Por quê? Porque os anos de provação de José o preparou para ser agora habitação do Espírito Santo de Deus. E Deus mesmo faria a sua obra espiritual através de José. O versículo 17 diz: Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. O 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. O 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como de princípio. Então acordei. O 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas miúdas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. O 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Faraó relatou de novo para José o sonho e também relatou que os seus magos não puderam interpretar, né? O
o 25 diz: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer notificou a Faraó. Bastava ter mais um pouco de conhecimento para ver que aquele sonho, apesar de ser dividido em dois, na realidade se tratava de um sonho só. Mas o que foi que José acrescentou? Ele disse: o que Deus vai fazer. Agora era Deus, não era mais as trevas, agora era a luz que assumia comando. E José fala a Faraó: o que Deus vai fazer. O que Deus há de fazer, ou seja, o que Deus vai fazer, notificou a Faraó. Era Deus assumindo o comando sobre as trevas que havia no Egito. E aquilo ali agora tirava Faraó do centro e assumia luz e trevas dentro do Egito, porque Deus estava iniciando ali o seu grande plano de salvação, preparando o povo que receberia o próprio Jesus. Então José diz: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou a Faraó. O que é que José está dizendo? Deus vai assumir a direção disso aqui, está só te informando, só te mandando dizer do que ele vai fazer. Ele não mandou perguntar, ele não mandou dizer se poderia ou não. Deus estava apenas assumindo a direção, porque o Egito pertencia a Deus, quem comandava era ele. E Deus estava apenas assumindo através de José. Aí José continua: as 7 vagas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, né? Tudo fazia parte de um só plano. Tudo fazia parte de um plano de uma única pessoa, de Deus, né? Então ele continua: e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome, né? Tudo fazia parte de um só plano: colocar José para que o próprio Deus assumisse o controle do Egito a partir dali. O 28 diz: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E José repete: isto é o que eu tenho te dito, Faraó. Deus vai fazer e só te mostrou que ele não ia. Deus já estava fazendo. José já estava na frente de Faraó. Por quê? Porque Deus já vinha fazendo há muito tempo. E agora, o sonho de Faraó e a ida de José na presença de Faraó, para então assumir a direção espiritual e material, Deus só estava complementando aquele plano com esta fase aí. A fase em que Deus tirou o seu preparado, que ele vinha preparando há muito tempo para assumir dentro do Egito, não apenas o material, o lado material, mas também o espiritual. E Deus daria este poder a José das mãos do próprio Faraó, né? Faraó deu a José o poder material e Deus deu o poder espiritual. De que maneira? Deus deu a José conhecimento espiritual. E José, uma vez estabelecido com poder sobre o Egito, Deus mesmo comandaria através de José. Queridos, está chovendo, né? Pela parte da manhã e está chovendo aqui na minha cidade. O versículo 29 diz assim: e eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. O versículo 30, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome,
e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. O 31. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. O 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Mal sabia Faraó que Deus já vinha fazendo, olha, há muito tempo. E aquela situação daquele sonho só era para Deus assumir o controle do Egito, para colocar em prática o seu plano de salvação. Queridos, o que o Espírito Santo quer nos dizer aqui? Mais uma vez, repete. O Senhor está nos preparando, queridos, e Ele tem que nos preparar espiritualmente. Não apenas para nós assumirmos o lado material deste mundo, mas o lado espiritual que está no comando das trevas. E cabe a nós fazermos este lado aí. Por quê? Porque Jesus veio trazer isto para nós fazermos. Mas não vamos conseguir fazer se não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a guerra espiritual não é material, queridos. A nossa luta neste mundo não é contra a carne nem o sangue, já falou a palavra de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus para nestes últimos dias, assim como José assumiu, naquele início, o controle material e espiritual do Egito, para que Deus colocasse em prática o seu plano de salvação, queridos. Deus está fazendo novamente. Deus tem que dar nas mãos da igreja o controle espiritual. Para quê? Para que as almas sejam tomadas das trevas, para ser preparadas para o grande final de Deus no seu plano, levar as almas para o céu e preparar a terra para receber a igreja de volta que vem morar aqui. Não é assim? Nós temos que ser, queridos, preparados assim como José foi preparado por Deus para assumir o controle espiritual desta terra que está nas mãos do adversário. O mundo, queridos, mais parece o Egito naquela época, completamente comandado pelas trevas. Mas o que é que Deus quer? O que é que Deus vem preparando, querido? José. O José da vida. Para assim como José naquela época, mais uma vez, Deus vem assumir o controle espiritual desta terra. E isto está nas nossas mãos fazer. O Espírito Santo precisa de mim, de você. Nós precisamos nos entregar a Deus corpo, alma e espírito, porque Deus está planejando o grande avivamento espiritual, e para isso Ele precisa de mim e de você, sendo capaz de receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que Ele faça assim como fez com José, Ele faça através de nós neste tempo, e nós tenhamos condição de levar o evangelho de poder, o evangelho de Cristo sobre a face da terra, para desfazermos as obras espirituais do mal e assim trazer as almas para o arrebatamento. Continuando. O 31 diz: e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la, queridos. Deus está com pressa. Assim como naquele tempo de José, em que Deus preparou José, levantou e usou. Do mesmo jeito, queridos, Deus está precisando de gente para que Ele faça assim como José, assim como Ele fez como José naquele tempo. Ele precisa de pessoas que se entreguem totalmente a Deus, corpo, alma e espírito, para que Ele possa usar neste tempo, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, queridos, em pôr o avivamento espiritual em prática, para assumir de novo, queridos, o controle desta terra e arrancar as almas para o céu. Porque depois que isto acontecer, queridos, que depois que o arrebatamento acontecer e foi estabelecida a grande tribulação, Jesus já está tomando o controle de tudo. E Ele mesmo vai comandar.
Porque sempre tudo esteve no controle de Deus. Mas, no entanto, ele vem permitindo que o inimigo faça a sua obra aqui na face da terra, mas está chegando a hora de Deus assumir completamente. E Deus estabelecer o seu plano de salvação, concluindo com o arrebatamento da igreja. Amém? O 33 diz: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. O 34, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Queridos, o que o Espírito Santo está nos dizendo com esta palavra? O mundo está do mesmo jeito que estava o Egito naquela época, totalmente dominado, totalmente dirigido pelas trevas. Mas Deus veio preparando ao longo dos anos José, e agora Deus assumia, naquela ocasião, o controle material e espiritual do Egito através das mãos de José. Queridos, o que aconteceu a partir dali foi tremendo. Mas o que é que o Espírito Santo quer nos dizer nesta manhã? Na grande necessidade, queridos, de nós assumirmos, de Deus assumir, através de nós, neste nosso tempo, o controle espiritual desta terra. Porque, queridos, para onde você olha, o inimigo está dominando. A igreja está totalmente, digamos assim, camuflada. Está, não digo nem camuflada. A igreja está totalmente invisível, totalmente sem poder, sem nada, totalmente invisível nesta situação. E é esta igreja que Deus quer levantar novamente nestes últimos dias. E qual é a igreja do Senhor? Não é a igreja, queridos, que segue uma religião. É a igreja que tem intimidade com Deus, que tem condição de receber o Espírito Santo e assim assumir o controle espiritual desta terra, para que o avivamento espiritual seja feito, queridos, e possa buscar todas as almas que serão salvas por Jesus. E assim o fim ser estabelecido. É muito maravilhosa esta palavra, queridos. Assim como foi com José naquela época, Deus precisa fazer através de mim e de você, neste tempo aqui, para finalizar o seu plano de salvação na face desta terra. Glórias a Deus, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo, que nós já vamos para 1 hora de vídeo. Vamos orar a Deus agradecendo por este grande ensinamento que Ele nos dá nesta manhã. E que esta palavra venha entrar nos nossos ouvidos e alcance todo o nosso ser, material e espiritual, nos preparando para ser chamados por Deus para esta grande obra destes últimos dias. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Pai Santo. Estamos aqui, ó Deus. Ó Pai querido, a tua obra, Pai, tu vai colocar em prática, Pai. Tu já está colocando, meu Pai. E tu já tem muitos Josés, meu Pai. Muitos Josés por aí sendo preparado por ti, ó Pai. Que tu está apenas levantando neste tempo para tu assumir espiritualmente, ó Pai, o controle, meu Pai, sobre esta terra. Ó Pai Santo e Pai querido, porque o fim chegou, meu Pai. O fim está estabelecido. Este último avivamento espiritual vai preparar aquele, Pai Santo, que tem condições de ser salvos, que são aqueles que te amam verdadeiramente e por alguma coisa, Senhor, ainda estão presas pelas mãos do adversário. Mas este grande avivamento, ó Pai, vai libertar estas pessoas e preparar para o grande avivamento. Portanto, ó Pai, eis-nos aqui, faz a tua
tua obra através de nós. Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, que assim seja, Jesus. Que assim seja, Senhor da glória. Que tu vá buscando dentre este mundo que está oprimido pelas trevas, totalmente coberto pelas trevas. Jesus querido, vai buscar os Josés que tu tens preparado para esta última hora. E assim, Jesus querido, assume através deles o controle espiritual sobre a face dessa terra. Espírito Santo, muito obrigada. Espírito Santo, faz a tua obra através de nós. Estamos aqui para isso. E todo aquele que tem esta condição, que vem ouvir a tua palavra e correr para os teus braços, se entregando completamente, corpo, alma e espírito, para que tu faça a tua obra poderosa sobre a face desta terra nestes últimos dias. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, você que chegar neste canal, você que chegar neste vídeo, sentindo no seu coração, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário se você assim o quiser e faça parte conosco deste grande ministério. Orando, jejuando, buscando verdadeiramente. Que você seja mais um José que Deus estará levantando nesta última hora para fazer esta última missão. Promover o avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento espiritual. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.